Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Desde já, eu já vou pedir desculpa porque provavelmente vai ficar uns gritos de fundo, porque o meu pai tá lá em cima com os amigos dele e vai ficar um barulho. Mas é isso. Hoje eu queria trazer uma palavra pra vocês e ela se encontra em Mateus 8. E a gente vai ler a partir do verso 5, que diz: Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Eu vou até lá curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sobre a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E digo a meus servos, façam isso e eles fazem. Tá, a gente já continua lendo, mas vamos focar um negócio aqui. Primeira coisa, a primeira coisa que eu parei para observar nessa passagem foi quando Jesus, ele chega para Jesus, pede para Jesus liberar uma palavra para o servo dele ser curado. Aí Jesus fala que vai até lá. Aí o oficial diz: eu não mereço que o Senhor entre em minha casa. Basta só uma palavra. Tipo assim, ele reconheceu quem era Jesus. É a primeira coisa. Ele reconhece quem Jesus é. Ele reconhece que a autoridade de Jesus, espiritualmente falando, e ele sabe que ele não é digno de que Jesus vá até a casa dele. Segunda coisa que a gente observa aqui, que ele fala assim, basta só uma ordem sua. Ele tem mais confiança, mais fé que muito crente. Basta só uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso, ó, ele sabe disso. Isso porque ele acabou de ter encontro com Jesus. Até aquele presente momento, ele nunca tinha visto Jesus, nunca tinha falado com Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus. Alguma coisa levou ele até Jesus. Mas ele nunca tinha tido um contato direto. A Bíblia não fala que ele teve um contato direto. Então, ele nunca teve um contato direto para ter uma confiança assim em Jesus, para saber que Jesus faria isso. Então, ele fala assim, então ele sabe por outro motivo que ele sabe que isso acontece. Sei disso porque estou sobre uma autoridade, sob a autoridade de meus superiores. Ou seja, ele reconhece a autoridade de Jesus porque ele está sujeito a uma autoridade no cargo que ele é, porque ele é um oficial romano. Então ele está debaixo da autoridade de alguém. Então ele reconhece quando alguém é autoridade. Ele tem a humildade de reconhecer a autoridade de Cristo. Então ele fala assim, sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores. E eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão. Ou venham e eles vêm. Ou seja, eu observo 3 coisas nesse cara que a gente precisa ter na nossa caminhada com Cristo. E olha que a gente tinha que ter, assim como ele teve. Ele nem conhecia Jesus, ele já reconhecia Jesus. E às vezes a gente caminhando com Cristo, a gente não reconhece essas coisas. E por isso as coisas da nossa vida não andam. E por isso a gente quer depender de pessoas e não do próprio Cristo, do próprio Deus. O que eu aprendo com esse cara? Que eu tenho que reconhecer quem Jesus é. Que eu tenho que conhecer Jesus além de ouvir falar, que eu tenho que ter um relacionamento com ele e crer nas coisas que ele faz, crer na palavra, crer em quem ele é. Segunda coisa, eu tenho que reconhecer a autoridade das pessoas sobre a minha vida. Seja o meu pastor, seja os meus pais, seja as pessoas que me criaram. Eu tenho que reconhecer a autoridade dessas pessoas na minha vida. Ser humilde e saber reconhecer, saber ouvir os mais velhos, uma pessoa mais experiente. Então eu tenho que ser sujeito a essa autoridade, as autoridades impostas pelo Senhor nas nossas vidas. E para isso eu tenho que reconhecer. Se eu compreendo que aquilo é uma autoridade, eu respeito aquela autoridade, eu vou saber ter autoridade. Porque só é me dado alguma coisa se eu sei fazer aquilo. Que nem como é que é? Esqueci. Enfim. Isso sobre a autoridade. Então, assim, o que eu aprendo com ele? Reconhecer quem Jesus é, reconhecer a autoridade das pessoas sobre a minha vida e ter autoridade. Ter não. Ter autoridade a gente tem. Mas saber usar a minha autoridade
que aqui ele está debaixo da autoridade de alguém, mas ele também tem uma autoridade. Então tem coisas na sua vida que você não precisa da presença de um pastor, que você não precisa que os irmãos vá orar na sua casa, que você não precisa que alguém ore por você. Tem coisas que você pode fazer, você tem autoridade para fazer. O Senhor liberou essa autoridade sobre a sua vida. Você tem uma autoridade no mundo espiritual, mas você precisa usar essa autoridade no mundo espiritual. Às vezes a gente usa esse negócio da gente se sujeitar à autoridade imposta por Cristo e a gente quer ficar folgado, que nem o Moisés e o povo. Que eles não queriam ter um relacionamento com Deus. Eles queriam as bênçãos, eles queriam a comida, eles queriam que o Senhor fizesse, mas eles não queriam ter um relacionamento com Deus. Quem ia falar com Deus era Moisés. E teve uma vez que Moisés colocou eles para falar com Deus. E eles não quiseram. Deixa eu ver se eu acho, gente. Se não me engano, tá em Êxodo. Quer ver? Aqui, ó. Êxodo 20. O verso 19. Disseram a Moisés: fale conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Eles tinham medo de falar, de ter um relacionamento com o Senhor, de falar com o Senhor. Então eles pediam para Moisés ir. Moisés, você fala com Deus e traz a resposta pra gente. E muitas vezes a gente quer fazer isso dentro da igreja. A gente quer fazer isso com as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. A gente se ausenta das nossas responsabilidades com as nossas coisas e depositamos na vida de outras pessoas. Mas a partir do momento que o véu foi rasgado, você tem livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso para fazer as suas coisas no mundo espiritual. Lógico que tem situações que a gente pode correr pra uma pessoa que tem como é que eu posso dizer? Uma pessoa para nos orientar, para nos ajudar em oração. Mas tem coisas que você pode fazer. Então pare de empurrar essas coisas como se você não tivesse autoridade. Você tem autoridade liberada por Deus para resolver as coisas na sua vida. Uma palavra do Senhor, é isso que você precisa compreender. E a palavra do Senhor, onde que a gente vai encontrar? Na boca de um profeta? Na boca de um pastor? Na boca de um irmão? Na boca da irmã do ciclo de oração? Também, pode sim. Mas o principal lugar que você vai encontrar a palavra do Senhor, a ordem do Senhor para a sua vida, para coisas serem destravadas na sua vida, é na palavra. A palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida. Então, em nome de Jesus, que a gente venha quebrar essas coisas, quebrar isso de dependência de outras pessoas. Nós somos um corpo, sim, eu preciso de você, você precisa de mim, mas eu não sou dependente de você. Somos todos dependentes de Cristo. Nós temos que nos orientar, nos ajudar, sim, mas tem coisas que você pode fazer sozinho e a gente não faz por pura preguiça, por puro comodismo. A gente se apoia em outras pessoas e deixa de se apoiar em Cristo. Então, vou continuar. E diz assim, no versículo 10. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do meu reino dos céus. Mas muitos, para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem foi curado na mesma hora. Há quanto tempo o Senhor já te prometeu as coisas? O Senhor já disse que vai acontecer, mas simplesmente não acontece porque você não tem fé para isso. Não importa a irmã vir orar por você, o pastor vir orar por você, fazer campanha na sua casa. Se você não acredita que aquilo vai acontecer, você precisa ter fé. E eu aprendo muito com esse cara. Ele nem conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus de ouvir falar. E o primeiro encontro que ele tem com Jesus, a Bíblia fala que Jesus ficou admirado. Então, que a gente possa acordar para certas situações. Que a gente possa se voltar para Jesus em certas situações. É isso que ele quer de nós. Que nós venhamos causar esse sentimento de admiração do Senhor por nós, pela nossa fé, pela nossa ousadia. Nós temos que ser ousados na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que a gente venha compreender isso. Que Deus abençoe.